E, Natana, em relação a essas alternativas que não são tão viáveis, você diria que são os combustíveis fósseis, né? A gente sabe que há uma corrida aí para tentar solucionar essa questão até o final do ano, principalmente por conta aí do inverno. Você acredita que essa mudança, o mundo estava numa corrida aí por uma energia mais limpa, por energias renováveis, e agora a gente vê países como a Alemanha tendo que voltar a queimar combustível, né, sendo mais poluente. Você acredita que até o final do ano será suficiente para resolver isso? Ou eles vão ter que retroceder e assumir que vão ser dependentes novamente desse tipo de combustível? Eu acredito que até o final do ano, sendo um período de curtíssimo prazo, vai ser inevitável uma volta para uma fonte energética ou duas fontes energéticas, né, hidrocarbonetos, de forma geral, que são consideradas as fontes mais seguras, tanto para a manutenção da vida social, da vida civil, quanto para a manutenção da vida econômica, a vida industrial, né, desses países. Então, assim, num prazo de um ano, eu não vejo alternativas que sejam tão seguras quanto a dos hidrocarbonetos. Mas, dito isso, eu estou falando especificamente durante esse período, onde você não tem uma grande capacidade de reativação ou de construção de outras energias num prazo tão curto. Num médio prazo de alguns anos, é extremamente possível em que você construa uma malha energética dentro dos seus países ou dentro de um grupo como a União Europeia, que seja segura, que tem a capacidade de sim levar a sua energia de forma segura, tanto para as casas, quanto para a economia, quanto para a indústria, e que não seja tão dependente de hidrocarbonetos. Mas isso precisaria de um grande esforço, um esforço que dura mais do que um período curto de 5 meses, né? Para a construção, por exemplo, de fontes alternativas que sejam mais limpas, para uma digitalização da sua malha energética, um processo de descarbonização que seja bastante intenso e também para ativação de outras alternativas que já são consideradas muito seguras, mas que enfrentam algumas polêmicas até por questões de segurança, como é o caso da energia nuclear, e que tem grande capacidade de produção energética. E ainda nesse sentido, né, a gente via antes dessa situação de guerra, de sanção contra a Rússia, principalmente os países europeus e países mais desenvolvidos, fazendo essa transição para energia mais limpa, buscando alternativas, né? E praticamente isso foi recuado, como você bem comentou aqui nessa pergunta da Isa, por conta de todo esse cenário que está acontecendo. Eu queria entender um pouquinho mais olhando para frente, né? Isso aí em algum momento vai ser retomado, isso aí vai conseguir ser implementado na sua totalidade, essa mudança, ou pelo menos essa tentativa de mudança, porque antes de toda essa situação a gente via uma forte pressão por essas alternativas, pela eletrificação, mudanças de legislação, inclusive, para que as energias mais limpas tivessem uma participação maior, né, na vida das pessoas, mas aparentemente essa transição, essa mudança está ficando um pouco mais complicada, né, Natana? Olhando para frente, isso é uma alternativa viável ou a gente consegue ver que os combustíveis fósseis não vão sair tão cedo do nosso cotidiano? Então, Felipe, a gente enfrenta hoje uma situação onde ainda estamos descobrindo formas de utilização dessas energias mais limpas e ainda existe uma necessidade de um avanço tecnológico que permita a essas energias não serem intermitentes, ou seja, não serem tão dependentes das forças da natureza, como é, por exemplo, o caso da energia solar e da energia eólica, que são bastante dependentes, de fato, dos movimentos de vento e da capacidade solar, né, no dia a dia. Dito isso, existe essa necessidade da gente melhorar tecnologicamente, né, a nossa produção frente a essas energias que são alternativas, garantir que elas sejam mais seguras,
como, por exemplo, construção, enfim, de capacidade de bateria, capacidade de armazenamento para essas energias, que assim, de fato, tornem elas seguras para a manutenção da vida civil e da vida econômica dos países. No entanto, como você bem disse, os países, enfim, a União Europeia, mas também outros países, como, enfim, Estados Unidos, até mesmo o Canadá, já tem dado alguns indícios sobre isso, têm voltado às suas frentes de negociação nesses últimos meses, né, nesse último mês, já de fato para estabelecer novos contratos, novas compras, nova produção de hidrocarbonetos. Isso porque hoje os hidrocarbonetos, de fato, são as fontes energéticas consideradas mais seguras para a manutenção da vida, né, enfim, desses países. O que eu vejo é que não é exatamente que os países tenham abandonado as estratégias voltadas para as energias alternativas. O que existe agora é uma necessidade emergencial, visto a guerra na Ucrânia, as tensões entre as relações entre Rússia e diversos desses países do norte global, né? E uma falta de alternativas viáveis de outros países. Portanto, os países que são muito reféns desse processo de inverno, né, onde você tem a necessidade de uma maior demanda de energia por parte das suas populações, por parte da sua indústria, sim, de fato, eles vão se voltar voltar bastante para essa compra, para essa produção de hidrocarbonetos. No entanto, o que se pode ver é que existe um planejamento para um período de médio prazo. Só que, é claro, esse investimento para o médio prazo, ele não pode ser esquecido, como muito bem você falou, porque as energias alternativas, elas são um bom prospecto para o nosso futuro, são um bom prospecto para o futuro do planeta, principalmente quando a gente fala também sobre clima e meio ambiente, né, e manutenção da vida no planeta Terra. Então, se eu fosse sugerir, como consultora, né, de fato para governo, o que eu sugeriria é que se construísse planos onde você conseguisse fazer uma inserção natural com vistas já no médio prazo dessas energias dentro das malhas energéticas dos países, isso fazendo parte de um grande plano, né, de 10, 15, 20 anos, como já existe hoje por parte de vários países, mas sem abandonar energias que são energias seguras e que, de fato, garantem a manutenção dos países sem crises econômicas, sem crises sociais, como seria se, de fato, hoje a maioria dos países decidisse abandonar o uso dos hidrocarbonetos nas suas malhas energéticas.